Muito bom dia a todo o estado de Mato Grosso que nos assiste. Nossa pauta hoje é bovinocultura de corte. E vamos falar sobre a comercialização da carne bovina no mercado internacional, as expectativas dos negócios no exterior, novos mercados como os Estados Unidos, que estão prestes a comprar carne bovina in natura do Brasil, e o conteúdo do portal DBO, publicado na última sexta-feira, que veio informando que o Rabobank projeta em relatório trimestral que as exportações brasileiras de carne bovina devem se manter em ritmo acelerado até o fim do ano, com base num cenário de desvalorização do real. O consumo doméstico deve se manter retraído, sem sinais de melhora até 2017. Nesse cenário, a produção doméstica se manterá estável em 2016. A publicação também ressalta que os embarques de carne bovina para a China, retomados em junho de 2015, totalizaram mais de 70 mil toneladas de janeiro a maio, enquanto as exportações para a Arábia Saudita, outro mercado novo, ultrapassaram 11 mil toneladas nos primeiros 5 meses de 2016. Exportação de carne bovina salgada. Em relação ao mercado global, a instituição avalia que o cenário é de instabilidade. E conforme disse o analista sênior de proteína animal do Rabobank, Angus Gidley Bard, no relatório da instituição, a volatilidade é um tema-chave na maioria dos mercados no momento e na série de fatores está criando um grau de incerteza, incluindo as taxas de economia e de câmbio no Brasil, as condições sazonais que afetam a Austrália, a economia que está afetando a China e a volatilidade do mercado nos Estados Unidos. Já a desaceleração da economia chinesa afeta o consumo geral de carnes. Por outro lado, o banco afirma que a classe média do país tem o potencial de manter as importações em alta, em função da procura de produção de carne bovina de qualidade. Os preços da proteína devem permanecer estáveis no próximo trimestre, com oferta e demanda equilibrados. A oferta de gado australiano permanece restrita, o que mantém os preços firmes durante todo o terceiro semestre, conforme afirmou o Rabobank. Chuvas recentes levaram a cotação da arroba no país a níveis recordes em junho. Nós vamos fazer uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que já voltamos com mais informações sobre a comercialização de carne bovina no Brasil e em Mato Grosso. Falávamos no bloco anterior sobre o conteúdo de uma publicação do Rabobank sobre a produção de carne e os negócios possíveis no mercado nacional e internacional, e no caso da Europa, o relatório diz que está mais estável agora. Continua a análise com os preços ligeiramente fortalecidos, estimulados pelas exportações, em especial para a Turquia, apesar da ampla disponibilidade de carne bovina e de preços baixos das proteínas concorrentes. Os volumes de exportações de carne processada e in natura do Brasil para a União Europeia não devem sofrer impactos no curto prazo diante da decisão do Reino Unido de se retirar do bloco de países. Foi o que avaliou o presidente da Associação das Indústrias Exportadoras do Setor, ABIEC, Antônio Jorge Camardelli. Segundo o presidente da ABIEC, Associação das Indústrias Exportadoras do Setor, terá que esperar um pouco para as coisas se organizarem. Foi o que disse Camardelli sobre o resultado do referendo divulgado nesta sexta-feira. O Brasil é líder na exportação global de carne bovina e tem na União Europeia um importante mercado.
Vamos ter que aguardar o processo de transição, mas não temos preocupação sobre o assunto no curto prazo. A Europa e o Reino Unido têm participações importantes no consumo de carne industrializada. Como não estão saindo da OMC, seguramente no curto e no médio prazo vamos continuar parceiros. A decisão de saída da União Europeia derrubou mercados de várias classes de ativos ao redor do mundo na sexta-feira passada e ações de grandes exportadores brasileiros de proteína animal mostraram perdas ao longo da sessão daquele dia. As ações da JBS, maior processadora de carne bovina, recuaram 3,5% na sexta-feira, enquanto as da maior exportadora de carne de frango, BRF, tiveram queda de 3%. Procurada sobre o referendo do Reino Unido, a BRF afirmou em breve comunicado que a companhia já realizou estudos sobre o assunto, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Porém, é prematuro esmiuçá-lo nesse momento. A BRF, que promove um reforço de internacionalização da sua atividade, que inclui a Europa, concluiu em fevereiro deste ano a aquisição da Universal Meats no Reino Unido por 34 milhões de libras esterlinas. Em abril do ano passado, a empresa acertou uma joint venture com o grupo Invicta Food para distribuição de alimentos processados nos mercados britânico, além de Irlanda e Escandinávia. Segundo os dados da ABIEC, o Brasil vendeu para a União Europeia 121.400 toneladas de produtos de carne bovina em 2015, enquanto o Reino Unido comprou 24% desse total, a maior parte consistindo em produtos processados. As vendas externas para a União Europeia somaram cerca de 802 milhões de dólares, de um total de cerca de 6 bilhões de dólares em carne vendida pelo Brasil ao exterior. O Reino Unido poderá sair da União Europeia, mas não da OMC, e hoje a Inglaterra é um dos países mais harmônicos do ponto de vista comercial, diferente da França e Irlanda, que contestam um acordo agrícola da União Europeia com o Brasil, foi o que completou Camardelli. Nós vamos fazer mais uma pausa para os comerciais, mas não saia daí que eu já volto. Concluindo nossa pauta de hoje, outra notícia publicada na semana passada pela agência Reuters, que é de grande importância para o pecuarista do Brasil, e especialmente de Mato Grosso, veio dizendo que o governo brasileiro está perto de concluir a abertura do mercado dos Estados Unidos para a carne bovina in natura nacional, acabando com uma restrição de longa data ao produto no país, líder de exportação global. Muito obrigado por sua audiência. Até amanhã, às 6h45, com mais uma edição do único programa diário sobre agronegócios e logística, só aqui na Band Mato Grosso. Põe marcha, Brasil!